Molina, querido. Então, Sal, já que a gente está comentando sobre as letras do Renato, uma coisa que sempre quando eu vou falar sobre as letras do Renato, eu gosto de mencionar, que eu acho que é um diferencial, assim, em relação a outros compositores, poetas, escritores, né, e músicos e cantores, é o fato de que algumas letras ele faz e são letras que se tornaram longa-metragem, se tornaram filmes, né, que foi o caso do Faroeste Caboclo, foi o caso de Eduardo e Mônica, que eu acho muito legal isso. E se você for explorar mais a obra do Renato, ainda você vai encontrar outras letras que dê origem a novos filmes, né, a novas obras cinematográficas. Eu queria perguntar para a Carmen o que ela acha dessa questão, né, do Renato ter esse talento assim, de escrever verdadeiros roteiros de cinema em letras de música, de uma maneira tão objetiva e tão acessível para as pessoas, né? E Molina, Juliana e Sal, tem 16 também, né? 16 é uma história pronta, assim. Roteiro né, de do cinema. garoto, um roteiro de cinema, exatamente. Ele era um cinéfilo, ele era um amante do cinema, tanto que ele falava, né? Até uma certa idade eu vou fazer música, vou fazer rock and roll, depois eu vou fazer cinema, até uns 60 e poucos anos, né? Dia 27 ele faria 65 anos, e depois eu quero ir para a escrita, eu quero escrever, eu quero escrever livros, ficar num lugar recluso e só escrever. E ele tinha um clube de cinema. Pode ser que uma dessas pessoas que fez parte desse clube de cinema, o Luiz Fernando Borges, esteja nos assistindo agora. Ele se chamava ASA. Então, era a Denise Bandeira, a Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz, né? Era o Luiz Fernando Borges, que provavelmente está nos assistindo. Se não assistir agora, vai assistir depois. E tinha o Felipe, que era diretor do Fantástico na época. Então, eles se reuniam, eu acho que eles se reuniam mais na casa do meu irmão. Naquela época era vídeo laser, e meu irmão tinha uma coleção absurda de vídeo lasers, de VHS, de filmes, cautes, tudo que você possa imaginar. Era Pasolini, era tudo que você possa imaginar mesmo, do bom e melhor óperas. Então, nesse clube chamado ASA, eles analisavam, tinha até uma ata, eles eram super organizados. E ele era um amante do cinema. Era uma coisa, era uma arte assim, junto com a música, que eu não sei, sério, eu acho que ficava ali, as duas, sabe? E ele bem mais jovem, até na época de 16, 17 anos, ele tinha roteiros na cabeça dele. Ele tinha criado um roteiro na mente dele para mitológico em cima do mito de Apolo e Daphne, por exemplo. Ele gostava muito dessa época, dessas histórias de templários, né? De Rei Arthur, de Guinevere, dessa coisa medieval. Ele adorava a Roma Antiga, Grécia Antiga, principalmente pela questão mitológica também. Então, ele escrevia historinhas sobre isso. Ele já tinha, eu quero fazer um filme sobre Apolo e Daphne e tudo. Tanto que quando a Legião surgiu, ele colocou algumas bem como você colocou. Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, 16, né? E, de repente, a gente pode até achar outras, se tiverem outra ideia. Verdade. Ele gostava de Senhor dos Anéis, Carminha? Gostava. Você sabe que depois, assim, depois que ele faleceu e tudo, inclusive o Luiz Fernando Borges ia muito comigo no apartamento. A gente passava tardes lá, o apartamento completo, os livros, os CDs, todas as coisas do meu irmão. Então, a gente passava as tardes conversando sobre ele, ouvindo aquilo, e mexendo nos livros, e arrumando e tudo. E ele tinha Tolkien, ele tinha o Hobbit, ele tinha The Lord of the Rings. Você falou que ele Muito gostava antes. de fantasia e tudo, aí já me veio também Senhor dos Anéis, que eu adoro. Legal, imaginei que ele... Exatamente. Ele lia de tudo, ele lia no original, né? Porque ele era um native speaker, que se chama.
Ele era um nativo, né, da língua. Sim, sim. Inclusive, Carmen, é legal pegar esse link aí e dizer que o álbum, né, o Legião Urbana 5, ele tem muito desse espírito mitológico Total. da Idade Média que ele acabou explorando nesse disco aí, né? Exatamente, é o meu favorito. Eu acho que os 5, assim, eles estavam numa maturidade, ele, principalmente com aquelas letras, né? Metal contra as Nuvens é totalmente escrita, Juliana pode ver, falar, é uma linguagem totalmente Idade Média, né, ali. Dragão, cavaleiro, ouro, é muito legal. E depois, Juliana e Sal, eu me lembro de uma das lives que vocês fizeram, vocês falaram sobre Acrylic Canvas, e eu concordo 100% com vocês. Para mim é a obra-prima dele, a escrita ali, é perfeita para mim, perfeita. Eu nunca senti tanto orgulho de gostar de algo avaliado pela Carminha, assim, não tem, né? Sensacional, sensacional. O 5 foi o meu preferido durante muito tempo, assim, logo que ele saiu eu ouvia muito. Mas depois, passados anos, o afastamento e tudo, o 2 voltou a ocupar esse lugar com o 5 muito grudadinho, muito grudadinho.